Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Dependendo do horário que estão escutando, pode ser qualquer uma dessas saudações. Vocês estão escutando o episódio 5 do Pitagcast, que é o podcast da Pitag. Hoje a gente está falando sobre programação agêntica, o que é programação agêntica e por que a Pitag está investindo nisso ao longo aí dos últimos meses. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Nós estamos aqui contamos nessa gravação a presença de Marcilon e de Danilo, profissionais da Pitag que estão à frente dessa iniciativa de implementação da programação agêntica na Pitag inteira. Então, passar a palavra para eles, para que eles possam se apresentar e a gente possa seguir com o programa. Ok, obrigado, Valência. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Como a Valência falou, eu sou Marcilon, eu sou o gestor do Pitag Labs, que é a área de inovação aqui da Pitag. E hoje, atualmente, nosso grande objetivo, o objetivo do ano, é aplicar a inteligência artificial no core business da Pitag, que é o desenvolvimento de software, ou seja, a esteira de programação agêntica. E aí eu estou contando com o meu líder técnico aqui, Danilo. É isso aí, valeu, Marcelo. Meu nome é Danilo, gente. Eu estou aqui há 12 anos na Pitag, completando esse ano, então a gente evoluiu bastante. Eu estou aqui na Pitag há tempo suficiente para saber as mudanças que a gente vem passando. E o que a gente vai discutir hoje é uma das maiores mudanças que eu já vivi aqui dentro. Sem dúvida. É uma mudança, eu falo em toda brincadeira, que o gênio saiu da garrafa e não dá para botar de volta, não. Então agora tem que aprender a lidar com ele, a fazer os pedidos certos, né? Um gênio tem uma vantagem a gente poder fazer pedidos infinitos, né? Desde que a gente pague pelos tokens. E até isso é dinâmico hoje. Eu acho que fazer pedido está até caindo um pouco no conceito. A gente falava muito de prompt engineer, onde o meu pedido faria muita diferença. E hoje a gente está trabalhando mais com skills. Então, o pedido nem tem tanto peso. Na esteira agêntica, o requisito é o mais importante. Massa. E aí, o primeiro ponto que a gente pode estar tratando é justamente essa questão, né, da adoção de IA, de como a gente saiu desse nível que era mais de copiloto, né, de você estar mais preocupado com prompt, digamos assim, e você passar essa visão de programação agêntica, né? Então, o que é que, para quem nunca ouviu falar, né, e o que é que muda entre ter um IA que antes era só um copiloto e agora a gente tem agentes que desenvolvem por conta própria? Acho que vale a pena falar daquele nível de adoção, Marcelo, que a gente repete tanto nas nossas reuniões. Deixa eu começar com um histórico da Pitag, né? Como é que a gente começou com essa IA no desenvolvimento de software. Então, lá em final de 2024, os desenvolvedores usavam o ChatGPT para tirar dúvida. Assim, eu queria fazer uma consulta no banco de dados, não sabia como fazer aquele SQL, ele ia lá, perguntava para a IA no ChatGPT, ele dava já a consulta direitinho, e essa consulta ele copiava e colocava no seu código e assim programando. Então, esse foi o primeiro contato com a IA na programação. E aí depois, a gente, em 2025, aí já estava nos objetivos da Pitag, do OKR, de colocar a IA no desenvolvimento de software, e começou a usar o assistente, né? E aí a gente tem a IA já dentro da ideia de desenvolvimento, sugerindo trechos de código e até corrigindo, sugerindo melhorias naquele código. Então isso foi em 2025, isso deu acho que a grande maioria, quase todos os desenvolvedores estavam usando a ferramenta para fazer isso. E agora, em 2026, essa revolução que Danilo falou, que realmente é a maior revolução da profissão da gente aqui, que é a IA como um agente que ele coda. Então, o desenvolvedor não coda e o agente coda. Então, é uma mudança realmente bem grande, né? E naquela época, estou falando de 24, né? Parece que faz muito mais tempo diante da evolução que a gente está tendo. E a gente já se empolgava, nossa, a gente abria um chatbot lá do GPT, fazia uma pergunta, não tinha que procurar no Stack Overflow, no Google, já achava a resposta ali. E já era um ganho, porque eu conseguia aproveitar muito do que era respondido e acoplar meu código. Eu não fazia ideia que ia chegar num nível que hoje, em vez de eu fazer um pedido, eu dou um requisito e o código está lá pronto do outro lado, testado, enfim, pronto para subir no ambiente produtivo até. Pois é. E dentro desse processo de amadurecimento, como é que vocês enxergam que foi justamente esse processo? Como é que a Pitag, e obviamente os pitagueiros e pitagueiras, vem amadurecendo até a gente chegar no nível de adoção que a gente está hoje e no nível de adoção que a gente quer chegar também, né? Porque a gente ainda tem etapas ainda a serem cumpridas.
O Labs, ele sempre foi um provocador dessa questão, né, do uso da IA. Primeiro, a gente usava a IA já há muitos anos como solução para o cliente, né? Então, o cliente estava com algum desafio e a gente usava a IA para resolver um problema dele. E aí, com o advento da LLM, a gente viu essa possibilidade da IA nos ajudar no nosso core business, que é desenvolvimento de software. Então, aí começou desse jeito que eu falei, lá no final de 2024. E isso aí do Labs fazendo as provocações, tentando usar em alguns projetos menores. O Labs trabalha muito com POC, né, com prova de conceito, então a gente usava a IA e outros aceleradores para desenvolver rápido essas fotos. Então isso acabou que a gente trouxe isso. Em 2025, a Pitang entendeu que isso aqui era uma realidade, que é para a gente aprofundar mais isso. Isso virou um OKR da Pitang. Então, teve uma área que ficou responsável aqui na Pitang por trabalhar em cima disso. E aí, em 2025, um grande cliente que a gente teve virou nosso celeiro, né, de uso da IA no desenvolvimento de software. Danilo estava lá nesse projeto. E lá foi experimentada essa evolução, ainda como assistente no ano passado, e agora, mais para esse ano, a questão dos agentes, né? Então, o processo da Pitang, eu acho que ano passado foi muito importante, porque quando você coloca um OKR na empresa, então a empresa entende que existe um objetivo e que existe um foco naquilo. Então deixa de ser uma conversa do que o mercado está dizendo para ser um objetivo da empresa. Então foi isso que a gente fez em 2025. E esse programa, esse projeto que onde a gente usou como celeiro, ajudou bastante para a gente avançar, tanto que hoje é de lá que veio a maioria das coisas, o Labs apoiando, mas muita coisa que foi feita, testada lá. E falando um pouco por mim, codar é uma coisa que eu gosto desde sempre, né? Quando eu era mais novo, ali, época de internet de escada, na semana a gente entrava e eu usava muito um Mirk. Era uma forma de comunicação, como veio o MSN e sei o que depois. E lá foi quando eu comecei a programar. A gente criou uns plugins pro Mirk e você começava a personalizar, enfim. E aí eu comecei a gostar de programar. Isso me fez seguir a carreira, entrar na faculdade. E aí falando um pouco de como é que eu recebi isso. No começo eu fiquei muito empolgado porque ela me acelerava, mas eu ainda continuava programando. Hoje eu não escrevo mais uma linha de código, então eu sinto falta, bastante falta disso. Mas eu entendo que hoje quem faz programação na mão é um artesão, tá? Eu acho que você perde muito em produtividade no meio do caminho, por 25, mais ou menos, 2025. Eu não tinha tanta confiança no resultado, os modelos não estão tão avançados como estão hoje, então ainda demandava muito uma ação minha direta, mas hoje em dia, passado esse momento de adaptação, eu não... Até brincava com o Gustavo, com a diretoria, que eu falava, se tirar, eu pago meu bolso, eu não consigo mais viver sem isso. E aí até um perigo, de alguma maneira, porque elas estão subsidiadas. Então, todas as empresas estão tendo uma capilaridade muito grande, estão entrando nas empresas e está gerando uma dependência. E a gente tem que pensar, pô, mas está sendo subsidiado hoje, esses preços vão subir. E aí como é que fica isso também aqui dentro? Então, hoje a resistência não tem mais nenhuma e a maioria das pessoas que eu converso não tem resistência. Isso é muito bom, mas gera um risco, porque a partir do momento que deixa de ter resistência e vira dependência, o que é que acontece se o preço subir muito ou se for retirado da gente? Pois é. Isso é um risco, né, de toda adoção de qualquer tecnologia, principalmente nesse caso, como alguém falou em toda brincadeira esses dias dos shorts, vários que a gente teve dentro da Pitang para divulgar toda essa virada, né? A gente criou até o slogan lá que o pé de ar é uma pitangueira. Isso. Mas alguém falou em toda brincadeira, pô, se alguém tirar da tomada lá o servidor do Claude, como é que a gente fica? Então, sem dúvida, a gente tem que ter alternativas, né? E eu sei que dentro do processo que a gente está trabalhando, então, embora a gente esteja muito focado hoje na solução da Anthropic, por exemplo, a gente tem alternativas, né? Tanto de outros fornecedores ocidentais, quanto eventualmente até fornecedores orientais, notadamente chineses, né? Que ainda tem hoje, né, uma série de não vamos chamar de restrições, mas uma série de senões que as pessoas que estão estudando toda essa mudança ainda colocam, mas sem dúvida nenhuma a realidade veio para ficar também, né? Sim. Em algum momento vão estar aí numa disputa, já estão na verdade, numa disputa taco a taco.
com as Essa concorrência é soluções? muito boa porque faz, por exemplo, muita coisa antrópica que vem na frente, mas logo em seguida as outras empresas companhias já alcançam. Então, a gente usava muito o Microsoft, o GitHub Copilot. E aí, para migrar, o esforço não foi muito grande, porque as nossas soluções de desenvolvimento elas tendem a ser mais agnósticas. Então, você migrar de uma para outra é rápido de fazer isso. Então, em algum momento, uma subiu muito o preço, que nem foi a questão do Copilot, ou está caindo muito, ficando fora do ar, que eu acho que não é uma coisa comum, a gente migrar para outra é muito rápido. Uhum. Então, a vantagem da competitividade entre elas é isso, porque todas estão cada vez entregando um resultado muito próximo, por mais que eventualmente uma saia na frente da outra, mas a gente não está necessariamente refém dela. E tem alguma coisa ainda que surpreenda vocês hoje, mesmo vocês já estão trabalhando no dia a dia tanto com isso, nos últimos meses, né? Tem sido, como eu disse, um trabalho diário, mas vocês ainda se surpreendem às vezes assim, poxa, não esperava por isso, no sentido positivo, né? Obviamente, da surpresa. Essa é uma ótima pergunta. Assim, a gente está muito envolvido com isso nos últimos meses, né? Então, nessa área aqui, especificamente nessa área, eu estou me surpreendendo menos ultimamente, tá? A gente vê um caminho mais ou menos claro de onde eles querem chegar. Eu estava até comentando com o Danilo e com o Carlos outro dia, que uma coisa que está acontecendo, aconteceu com o Anthropic agora, com o Mythos, né, que está para ser lançado, está muito focado agora em vulnerabilidade de software. Agora há pouco aconteceu um evento aí da OpenAI, que o LLM mais novo dela hackeou a Hugging Face, etc e tal. Parece ser um novo direcionamento para o LLM atacar essa questão de segurança de software. Então eles vão desenhando o caminho. Quem está mais próximo consegue enxergar as novidades que estão acontecendo, né? Então, no que diz respeito à parte do LLM para codar, eu só vejo assim, que eles estão cada vez mais poderosos. Skill talvez tenha surgido lá por novembro, então a gente está falando com um intervalo de menos de um ano, a gente conseguia gerar código do back-end. Caramba, gerou esse código. Não estou falando mais de chatbot, estou falando de programação agêntica. Rodou, peguei um requisito difícil, saiu do outro lado. Na sequência, a gente não confiava tanto em fazer front-end, porque não ficava tão agradável visualmente, ficava funcional. Ele entregava o resultado que se pedia, mas não era aquele design legal. E hoje a gente já faz o back, o front, e está fazendo testes automatizados, seja qual for, Playwright, Selenium, com resultado muito bom. E isso garante que a alucinação diminua, porque eu estou botando esses guarda-reis, a garantia que a funcionalidade está sendo implementada como a gente quer. E agora a gente já está aproveitando prototipação, então não preciso nem mais implementar o front-end. Eu vou lá com o meu design, faz a prototipação, valida junto com o cliente, e já pega aquela prototipação e já reflito num código pronto. Então, assim, eu estou falando de novembro para cá isso tudo aconteceu, mais especificamente de abril, mais ou menos, foi quando eu entrei pesado nessa área para cá. Então, a gente que está vivendo isso todo dia parece que já faz muito mais tempo, mas na linha do tempo mesmo, a gente está falando de pouquíssimos meses. Então foram muitas surpresas aí ao longo desses poucos meses. Isso é impressionante, assim, a velocidade, né? Você vê que como as coisas melhoram muito rápido. Quando eu digo que eu não me surpreendo, é no sentido que isso está acontecendo e vai continuar acontecendo, então isso não é surpresa para mim, mas que é assim, sensacional. É o que você vê acontecendo. Eu que sou entusiasta da tecnologia, então ver isso acontecer é muito interessante, é muito bom, né? Tá vivenciando isso. E a gente vê a melhoria da qualidade, como o Danilo está falando, do que a gente fez em abril e o que a gente faz agora, essa parte de design, do front-end, que está gerando muito melhor, assim, com detalhe, com o nível que o designer quis, sai do outro lado do jeitinho que está. A parte de testes funcionais, a gente conseguindo criar cada vez mais testes para conseguir dar mais segurança àquele código gerado. É impressionante. Talvez eu não me surpreenda, mas eu fico impressionado assim, com essa velocidade, com essas coisas que estão acontecendo, né? Mas realmente é bem... Eu fico bastante entusiasmado com o que está acontecendo. A surpresa é algo recorrente, deixa de ser surpresa. Né? Faz parte agora da vida da gente, né? Falando então, aproveitando esse gancho,
Na prática, que Danilo falou, né, desde da especificação de requisitos até a codificação, na prática, como é esse fluxo, né? O que tanto se fala hoje que a gente está implementando fortemente aqui dentro, né, do Spec-Driven Development. Na prática, como é que vocês poderiam aí tentar de forma sucinta e didática falar sobre Hoje o isso? que mais importa para a gente é o requisito. Como eu falei, prompt engineer já não é tanto nosso foco. Eu não quero que o resultado dependa do prompt que o desenvolvedor faça. Eu quero que o resultado seja aderente ao que foi pedido. É isso que a gente espera. Então, hoje a gente conversa com o analista onde o requisito ele seja muito bem descrito e tenta evitar coisas implícitas, porque a gente às vezes tem um time que está há muito tempo desenvolvendo e tem coisa, isso já é uma regra comum, está na cabeça do desenvolvedor. Hoje, nosso requisito e implementação tem que ser guiado a IA. A IA que vai desenvolver. Então, o requisito precisa ter bons critérios de aceite, ter regras bem definidas, tudo muito bem escrito. E a partir daí, o desenvolvedor vai pegar aquele requisito e vai transformar em alguns poucos artefatos que a IA vai consumir para poder transformar aquilo em código. Então, a gente trabalha hoje, um problema que a gente costuma ter é, quando a gente faz o vibe coding, aquela codificação fica muito amarrada a uma janela de um chat que a gente está conversando, enfim, a um prompt específico. Do jeito que a gente trabalha hoje, a gente tem esse conceito de memória, de curto, médio e longo prazo. São arquivos físicos que vão estar lá, onde a IA não depende de uma janela de um chat. Em qualquer etapa de desenvolvimento, ela vai ter como referência aqueles arquivos e a implementação vai seguir muito mais redonda, porque a especificação está constantemente especificada e guardada em algum Você consegue dar local. um contexto para O ela. contexto é muito melhor e é uma questão muito importante sobre contexto. Dar muita informação não necessariamente é um bom contexto. Eu tenho que dar informação relevante. Então, por exemplo, a gente está fazendo a implementação de uma funcionalidade. Acabei aquilo, tchau. Eu não tenho que, com aquela mesma janela, aquele mesmo chat, iniciar uma outra implementação. Porque você vai estar inflando sua janela de contexto com coisa que não tem necessariamente relação uma com a outra. Vou gastar muito mais tokens, porque todo pedido que eu faço, aquela informação vai estar trafegando. Então, dar contexto não é dar muita informação, é dar informação relevante para o que eu estou implementando. Uma coisa que está acontecendo agora nesse ciclo de desenvolvimento de software, né? Você gasta, como você falou, a gente está usando o Spec Driven Development, então a especificação é o core, é onde você tudo começa, e se você faz ela bem feita, a chance da IA gerar um sistema, um código ok, é muito maior. Não só maior, mas com pouca influência também, tá? Quanto melhor o requisito, menos influência humana Sim, precisa ter ali. exato, exato. Perfeito. Aí é o que acontece. Você vai gastar uma energia maior nessa fase de especificação que você não gastaria antes quando você desenvolvia sem a IA, né? Porque a metodologia ágil, ela diz que escreva código e vá validando, validando, validando. Então, ele está mudando isso, certo? Ele está voltando para aquele momento lá dos anos 90, onde uma Caso de uso. caso de uso, especificação bem pesada, com muita escrita, muito assim, no sentido como o Danilo falou, né? Relevante, informação que realmente agregue para a IA escrever. Então, você gasta uma energia maior aqui nesse começo, que não estávamos gastando na nossa metodologia ágil antes. A muda antiga está voltando. Exatamente. Então, você mudou a forma de desenvolver essa fase. Só que daí para frente é onde você ganha, que é normalmente onde se gasta mais energia no desenvolvimento de software. É codando, é testando. Então, aí você vai ganhar todo o tempo que você gastou nessa especificação, né? E no final você tem uma entrega bem mais rápida. Aí qual é o impacto que está acontecendo? O requisito, ele tem que vir mais coisa para fazer, porque num cliente nosso que temos que ele trabalha com 3 sprints já especificadas de antecipação, por a gente estar rodando já a esteira por lá, eles agora estão com um sprint na frente, só eles não estão conseguindo dar conta de demanda, e daqui a pouco a esteira vai rodar tão rápido que eles não vão, vai parar. A gente já avisou, claro, para o cliente está aumentando o esforço lá na demanda, na geração de demanda, para que eles sejam detalhados em requisitos e que gere o planejamento das sprints futuras, né? Então, para você ver que essa forma de trabalhar diferente, apesar desse esforço enorme no requisito, como você ganha muito tempo lá na parte de desenvolvimento, a gente entrega mais rápido e acaba criando esse gargalo agora lá no requisito. Só 2 pontos que eu queria acrescentar.
A gente recomenda até nesse pedaço inicial você utilizar de modelos mais potentes de frontier, que é um Fable da vida, enfim, com o reasoning um pouco mais alto, porque é ali onde demanda o Perfeito. cognitivo da gente, onde a gente vai Perfeito. definir Muito bem bom. o requisito. Uma vez isso bem definido, a próxima etapa de execução eu posso usar um modelo mais simples, porque já está dito ali o que é para ser feito, e Uhum. até com o reasoning mais baixo. Isso. E aí, aproveitando a questão do gargalo, a gente consegue agilizar talvez um pouco na ponta com a ajuda de IA, mas e a outra ponta? O usuário homologando aquilo. Porque uma coisa é o requisito, o desenvolvimento, mas o usuário que recebe o produto tem que homologar. E Isso. também é um fator humano. Então a gente está com gargalo nas duas pontas, nas duas extremidades. Esse ponto que vocês falaram me lembrou uma discussão que eu acompanhei esses dias de pessoas, de empresários, né, de empresas de tecnologia aqui do Porto Digital, discutindo sobre cada empresa, obviamente, todas as empresas, né, estão correndo atrás disso, e eles discutindo sobre quando parar, digamos assim, dentro de um determinado desenvolvimento usando a IA, quando parar em que sentido? O que eles colocaram foi, a IA vai estar sempre sugerindo melhorias. Eu passo para ela o desenvolvimento, por mais que a especificação esteja bem feita, ela provavelmente vai sugerir alguma coisa a mais. E se você não se controlar, digamos assim, você vai estar sempre. Sabe a história do ótimo que é inimigo do bom? Não sei se vocês se depararam com esse desafio, ou essa. Não vou chamar de desafio, mas com esse paradoxo, né? Ou seja, Já bastante. A gente com o SDD, aplicando, seja qual for a tecnologia, o Compose, qualquer uma outra, a gente recomenda sempre deixar o projeto AI ready. Então eu preciso ter minhas rules bem definidas, porque as rules é a definição arquitetural. Então, por mais que ela identifique que é uma melhoria, se eu tenho um padrão arquitetural, ela segue aquele padrão. Então, quando a gente define as camadas, a responsabilidade de cada trecho, não é cada classe, mas cada camada do projeto, seja de front, back ou teste, ela vai seguir aquilo como uma regra. Então, isso diminui bastante. Lógico que a gente pode ter uma demanda de fazer um pen test, fazer alguma coisa do tipo, que aí sim é uma atuação de melhoria de segurança, de performance, mas no dia a dia ela tende a respeitar essas regras que foram definidas para o sistema. entendi. Tá joia. E sobre a questão do papel do humano, né, da textura. A gente falou muito do gargalo que tem no início, do gargalo que eventualmente tem no final, mas no meio do caminho a gente tem um papel humano também, né? E aí, como é que... Queria que vocês pontuassem um pouquinho disso do humano, Isso. human in the loop aí. É importante deixar claro, né, que a gente criou essa esteira com a programação através de agentes, mas sempre estamos usando o humano no loop, certo? Então, tem o humano validando o que a IA está fazendo durante o processo. Então, esse humano começa na especificação, né? É aí que como eu disse, já é a parte mais importante desse ciclo de desenvolvimento de software, esse novo ciclo de desenvolvimento de software. Então, existem alguns documentos, alguns arquivos que são gerados lá que informam tanto a parte de regra de negócio como a parte técnica do software, e esses arquivos devem ser validados por esses humanos. Mesmo a gente usando a IA, como o Danilo bem colocou, a gente nessa fase usa a IA que é mais top do que tiver para ela poder fazer uma boa especificação. É ali que está a regra do jogo ali, é ali que diz quais são as funcionalidades, como a funcionalidade deve se comportar, como a tela deve se comportar, e tem a parte arquitetural, a parte técnica, como vai ser implementada aquelas funcionalidades. Então ali é o primeiro momento do humano validando isso. E também tem a parte de cenários de teste que são criados ali, então se você achar que a cobertura está baixa de teste, você pode colocar mais cenários de teste. Então, aquele começo ali é o grande filtro ali do humano, certo? E no final, aí, dependendo do caso, aí tem variações de projetos, porque a gente gera um código que o cliente vai querer validar em homologação. Então, ele entra ainda nesse processo lá no final para fazer a homologação do software que foi entregue. Por mais que a gente tenha criado os scripts de automação funcional, que eles tenham rodado e que a própria IA identifica o bug e tenta corrigir esse bug, esse produto final ainda é validado, né? Então, ele também vai fazer essa validação. Então, acho que são os principais pontos, né? Não sei se eu esqueci de algum ponto. Eu sou adepto no Humano no Loop. Acho que ainda não é o momento. Lógico que tudo que a gente fala aqui pode mudar muito rapidamente. Não dá para ficar fazendo futurologia.
Mas, dependendo do cenário, eu posso até tirar o humano. Que cenários são esses? A gente está agilizando muito pré-venda, então a gente faz focos com quase 100% da autonomia da IA. Porque o objetivo ali não é gerar um produto entregável, é validar uma ideia e mostrar para o cliente que a gente consegue fazer. Foi até uma analogia acho que Carlos colocou. Hoje antigamente a gente fazia uma pré-venda e mostrava um PPT do que a gente ia construir. Hoje a gente já chega, ó, tá aqui, experimenta. É esse sabor que você quer. Ele já pode ver e experimentar o produto e não a ideia do que será construído. Então, o Vibe Code aí tem seu valor e traz muita agilidade para a gente. Mas já falando em sistemas críticos, feitos que a gente trabalha aqui, ainda não dá para tirar o ser humano. O ser humano é muito importante para fazer a revisão, porque a IA vai gerar código. Mas a responsabilidade de dizer que aquilo está errado ou não é do humano que está operando ela. Então, dependendo do momento, o humano é essencial. Em outros momentos, a gente tira o humano do jogo para dar agilidade e reverter um cliente mais rapidamente, por exemplo. Não é? Bom, que etapas dessas que a gente falou, né, dentro desse conceito, né, do Spectrum Development, vocês entendem que já estão maduras e quais ainda estão em construção, tanto olhando para a realidade da Peter, quanto principalmente, talvez, olhando para a realidade do mercado, ou seja, onde a gente olhando para o mercado, pô, a IA já está aqui num nível de maturidade muito bom, na etapa de codificação, por exemplo, mas na etapa, sei lá, de testes ainda tem o que fazer, ou na etapa de segurança, sei lá. Enfim, vocês conseguem. Eu acho que isso aí é um mistério que a gente vem enfrentando, porque a gente entra em clientes que às vezes falam, não, eu estou aqui nessa onda com vocês e tem lá 20 gente fazendo para mim. A gente sempre escuta que o mercado está utilizando muito, mas parece que tem até um termozinho aí, eyeWashing, eu acho que a galera vende muito, que está fazendo muita coisa, mas cadê? Né? Você está pegando esse produto, jogando em produção diretamente com tanta autonomia assim, a gente não consegue ver, né? A gente escuta muito, mas ver não. E o STD que a gente está fazendo hoje, a gente começou só gerando back, como falei, está gerando back, front, teste. Então hoje ele consolidado que funciona, entrega resultado com métricas. O core do desenvolvimento, né, requisita a gente estar construindo algumas soluções que vai agilizar muito, mas o core mesmo de back, front test está funcionando e funcionando muito bem. A gente está tendo aderência a alguns projetos, está entrando, fazendo apresentações, a galera está gostando, está entrando junto com a gente. Acabei de vir de uma apresentação para um time agora, a gente estava executando uma funcionalidade juntos. Inclusive, estamos lá, depois daqui eu vou ver como é que está o resultado, mas eu acho que isso está... O que a gente conhece hoje não tem volta. Eles são assim, a gente vê algumas empresas falando de SDD, então um cheiro que a gente tem, sentindo que está no caminho certo. A gente fez a apresentação para um dos clientes que a gente está tentando conquistar a parte de migração, que é outra oportunidade de mercado muito grande. A gente está quantos anos aí de desenvolvimento de software? Sim, E essas legado, né? tecnologias vão ficando obsoletas. E aí, antigamente era muito caro fazer isso. E com o que a gente já tem hoje do SDD, fazer essa migração se tornou algo muito mais barato, porque não precisa de um humano na mão implementando cada funcionalidade legada à tecnologia nova. Eu consigo usar ele para revisar o que foi gerado. E aí, além de estar funcionando bem aqui dentro, está abrindo margem também para pegar um fatia do mercado que eu acho que está aquecendo mais, que é a migração de legado. Acho que está bem bom esse ponto. A questão da maturidade, o que está mais consolidado aqui na Pita é codar. Então, assim, eu acho que a gente estava falando essa semana, né, que na próxima semana, a partir da próxima semana, o desenvolvedor, se quiser, ele não coda mais, certo? Não tem porquê mais, porque a esteira está pronta e não teria mais que codar. Então, essa parte, ela está madura, ela está gerando código de qualidade com poucos erros, coisa que a gente pode confiar para ganhar tempo e aí ser mais produtivo e gerar resultado para os nossos clientes. Então, essa parte está tranquilo. O mercado também está nessa mesma linha. A gente está aqui também fazendo a parte de testes funcionais, de requisitos, de request, né? O request a gente também está fazendo análise. RAG para conhecer o código, conversar com o código também hoje está sendo possível, literalmente conversar com o Isso. código. Então, tem algumas coisas que são ao largo do desenvolvimento de software, do core aqui do desenvolvimento de software, que também vai ajudar muito a gente, né? Então, desde o requisito, a gente está trabalhando com um agente para transcrever uma reunião que foi feita com o cliente, gerar as use stories, gerar os critérios de aceitação, a partir disso, gerar os casos de teste. Então, isso já está funcionando. Documentação de código,
Então, ele coloca a gente, ele lê todo o código e, a partir dessa leitura do código, gera uma documentação técnica, documentação de negócio. Tudo isso que está ao redor está sendo trabalhado, né? E com um nível de maturidade interessante. Eu acho que aqui na Pita a gente já está usando essas coisas que eu estou falando, e o mercado está indo no mesmo caminho. Acho que E assim, a gente tá falando, gente, de coisa de pouquíssimo tempo atrás, né? Acho que se a gente tivesse tendo essa conversa lá para meados de fevereiro, março, a gente estaria com uma visão de futuro talvez um pouco mais pessimista. Hoje, eu acho que a gente reverteu bastante isso, está ganhando confiança dos times que a gente está entrando. O resultado está muito positivo. Então, hoje eu estou bem mais otimista aí do futuro aqui na Pita ainda. isso. Muito bom. E dentro desse cenário, agora a gente está falando, né, justamente da adoção dos times, da aceitação. Que oportunidades, ou não diria nem oportunidades, mas como as pessoas se encaixam, né? Os desenvolvedores, os analistas, os testadores, enfim, os designers, como se encaixam dentro dessa nova forma de desenvolver software? A gente está falando certamente de novos papéis, né? De novas formas de atuação. Como é que vocês estão enxergando isso? Eu sei que a gente já falou aqui em off até, né, que algumas respostas a gente também não tem prontas ainda, a gente está construindo as respostas, porque está sendo construído, né? Esse futuro está sendo construído, ou esse presente, digamos assim, está sendo construído on the fly, né? Então tem coisa que a gente vai aprendendo à medida que a gente vai testando, mas do que vocês já estão usando, como é que vocês estão enxergando isso, assim, o papel das pessoas e a própria evolução na carreira, né? Como é que... O, é um ponto realmente que está. Eu acho que esse é um dos mais incertos dessa mudança. Essa tecnologia veio para revolucionar a nossa profissão, né? Então, está acontecendo fortemente esse ano, e aí a gente não tem ainda muitas certezas dessas questões. Mas um ponto de competência que é esperado desse profissional é a capacidade de análise crítica, de revisão, porque ele deixa de codar, ele deixa de executar ali o caso de teste para revisar aquele código, aquele caso de teste, aqueles requisitos, certo? Então, essa capacidade de revisar, capacidade de análise crítica para ver o que está feito pela IA está certo, está correto, essa é a grande competência. Tá? Então, esse profissional que vai usar IA, ele precisa disso nesse momento. Até que a IA mostre para a gente que ela não precisa mais desse revisor. Mas nesse momento é isso que a gente precisa de um profissional da área de desenvolvimento de software. Eu acho que isso falando de soft skill, mas falando de skill técnica mesmo, eu acho que a gente precisa se preocupar cada vez mais com padrões arquiteturais, boas práticas, e não como é que eu implemento um método em si, como é que eu faço uma query. Eu tenho que entender para aquele cenário, qual é o melhor tipo de banco de dados que eu vou usar, um relacional, é um não relacional? Para aquela tecnologia, qual é? Para aquele problema, eu uso o quê? Eu uso um Node, eu uso um .NET, eu uso um React, entender mais de arquitetura, de tecnologias no geral, porque a mão na massa, o pesado, vai ser feito pela IA. Eu não estou muito preocupado em como é que eu vou implementar aquela interface, aquela classe, mas sim, qual vai ser a arquitetura que eu vou utilizar para atender aquela demanda. Eu acho que isso é um skill que vai demandar muito hoje. E não só isso, mas também relacionamento com o cliente. A gente está cada vez mais próximo do cliente. Essa distância que tinha muito do dev ao cliente, acho que está diminuindo. A gente tem hoje perfis que estão se misturando um pouco. Um QA talvez tenha que se desenvolver um pouco também como analista. Um dev tem que ter o skill também de QA. Então, tudo isso está se misturando um pouco. Uhum. E aí, uma pergunta difícil, porque certamente muitos dos que estão nos ouvindo são pessoas que estão começando a carreira, estão entrando na carreira, estão saindo da faculdade agora ou ainda estão cursando um curso. E essa pessoa que está chegando no mercado de trabalho agora, ele não tem ainda essa maturidade, né, esse conhecimento detalhado, profundo, né, de várias experiências técnicas para poder ter esse olhar crítico apurado sobre o que a está fazendo. Por outro lado, eu sempre tenho falado do que eu estou chamando, brincando, do paradoxo da senioridade. Se eu só for ter pessoas sêniores para revisar o que a IA faz, o sênior de hoje é o júnior de ontem. Então, eu preciso que um dia esse cara foi júnior, e esse cara que está entrando no mercado júnior agora, ele precisa ter essa bagagem para virar sênior daqui a algum tempo. Então, como é que a gente vai
consegue resolver esse paradoxo? Por isso que essa é uma pergunta difícil, porque eu também não tenho a resposta. Mas como eu estou aqui de host, é só... Joga pra gente, né? Jogo com vocês. Vocês já conseguem imaginar meios, ou pelo menos como a Pitang vai tentar construir, né, esses meios de continuar absorvendo essas pessoas que estão vindo. Deixa eu começar essa e tu complementa. Vê, uma coisa que eu acho que vai permanecer, por exemplo, o que é que a Pitang tem hoje? A gente tem um programa de estágio, e esse programa de estágio é feito um treinamento. Então, ele vai ter uma base técnica inicial ali, e geralmente, independente do programa do Pitang Boost existir ou não, já existiu no passado também, é mentoria. Então, independente do uso de IA ou não, aqui, pelo menos, os júniores, os estagiários estão chegando, eles costumam ser mentorados por alguém. Acho que isso vai acontecer, independente. O suporte a quem está chegando, a gente sempre forneceu, né, de um mentor até ajudar na carreira, orientar, ó, estuda isso, aquilo, dependendo também da demanda do projeto. E o Sênior sempre teve a atividade de revisar tudo o que está sendo feito. Então, acho que, além disso, quem está começando agora a carreira é muito importante focar no estudo de IA e, na medida do desenvolvimento da carreira, em relação à skill técnica, a parte arquitetural, como eu falei, mas também se expor mais, que agora no remoto é um pouco difícil, no presencial a gente se colocava mais em reuniões, se comunicava mais em cenários desse tipo, então se expor em reuniões, tentar participar mais, porque a comunicação, relacionamento, eu acho que vai ter um peso muito grande também, mais do que já tinha. Essa pergunta é difícil. Mas, assim, é importante que esses jovens que estão chegando agora na carreira, eles têm que ter uma boa base. Se essa base não for adquirida de onde ele veio, da faculdade, etc., que ele corra atrás. Para o que Danilo falou, respondeu lá na outra pergunta, né? Você tem que dizer para a IA questões arquiteturais, melhores bancos, decisões técnicas precisam ser ditas à IA. A IA pode escolher isso por você, mas se você souber, pelo menos teoricamente, você vai poder opinar melhor. Então, é bom correr atrás dessa base, sabe? Essa base tem que ainda existir. Não dá para colocar isso na mão da IA para ela escolher isso. Ainda não. Tá? Bem colocado. Ainda não dá para fazer isso. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, o que Dani falou aqui na Pita, a gente sempre, os mais jovens, a gente sempre mentora eles, a gente sempre está junto para que eles possam crescer com isso. Vai ser um crescimento diferente. A vivência agora é com a IA programando para você, e não mais ele programando e apanhando, aparece um bug e ele que corrige, é diferente. Então, ele vai aprender diferente, ele não vai aprender como a gente, porque o mundo agora é diferente. O desenvolvimento de software agora é diferente. Ele não precisa mais aprender o que a gente aprendia antes, né? E aqui nós já passamos por esses níveis de abstração do desenvolvimento de software, né? Do cartão perfurado a IA. Calma, eu não fui do cartão perfurado, não, mas do MIPS, do Assembly. Eu fui na faculdade do cartão Pois, perfurado. então temos todos os representantes aqui, certo? Então você vem de cartão perfurado, vai lá em programa de C, onde você alocava a memória lá do computador, aí depois isso é totalmente abstraído, você não precisa mais saber de ponteiro, de nada, e vai subindo, e vai subindo, e vai subindo. Chegamos na IA. E aí é outro nível de desenvolvimento de software, com outros desafios que essa juventude vai ter que abraçar. Aqui na PIT a gente acabou de receber, né, uma nova turma de estágio. Nesse processo de estágio, houve um treinamento. Esse treinamento já foi orientado a IA, certo? O desafio para ser escolhido os estagiários que vão ficar aqui foi dito para eles, façam em IA, porque não vai dar tempo. A gente deu um período muito curto para eles desenvolver o sistema. Diz, ó, usem IA, usem IA. Então, desde a chegada, a gente já falou, é para usar IA, não tem quem não, mas é menino novo, o Júnior vai usar IA, e como é que eu sei se ele desenvolve ou não? Desenvolver agora é com IA, certo? Não existe mais desenvolver na mão, a não ser um artesão, né? Um desenvolvedor artesanal, tá? Então, é esse o mundo que eu vejo para essas pessoas que estão chegando. Aqui na Pitang, eu acho que a gente está no caminho certo, a gente fez esse trabalho agora com os estagiários, a gente está muito feliz com os estagiários que a gente tem.
eles estão trabalhando muito bem usando a IA, entregando rapidamente software. É claro que um sênior tem que revisar o que eles estão fazendo, como revisaria se fosse a época antes do IA. Se fosse artesanal. Se fosse artesanal, certo? Então, eu estou bem tranquilo quanto a isso. Eu acho que esse é o caminho. E vamos ver qual é o próximo desafio do ano que vem, o que é que vai vir. Ok, já caminhando aí para a reta final, o que é que vocês enxergam hoje como os principais ganhos de agilidade, velocidade, né, qualidade que vocês estão percebendo, né, nesses meses que a gente veio utilizando de forma bem mais efetiva a programação agente? E se puderem citar algum exemplo prático, né, de uso que mostre esse ganho, fiquem à vontade também. Eu, hoje de manhã, estava conversando com duas pessoas que foram do meu time, lá enfim, de um dos projetos, e a gente estava discutindo justamente quais eram os ganhos. Então, a gente teve ganho não só de produtividade, então a gente tem até um exemplo lá de um chat que a gente implementou, estava estimado inicialmente com o uso de IA, mas o uso de IA mais como um apoio e não como gerador de código, como a gente está colocando, tem sido estimado em mais ou menos 80 horas, a gente realizou em menos de 24 horas, considerando o tempo de preparar o projeto para ficar AI ready, né? Mas além disso, a gente viu que o resultado ficou, não teve nenhum bug até o momento, né? Então vamos esperar mais para ver se vai surgir alguma coisa, mas até agora zero bugs, com um cliente aceitando e gostando muito do visual, que era um ponto que a gente pensava muito, pô, eu não estou passando nenhuma referência, mas vai ficar bonito, não só funcional, vai ficar bonito e o resultado o cliente aprovou, gostou bastante. Então a gente está dando velocidade, está entregando muito mais rápido e a gente está tentando conseguir algum paralelismo, porque ainda há um tempo do código ser gerado. E nesse momento, a pessoa que está codificando vai ficar olhando a tela? Não vai. E aí, no momento que um está sendo gerado, eu já estou planejando o próximo. Então, a gente consegue paralelizar a demanda. Então, a gente não ganha só no reduzir o tempo daquela implementação, eu consigo encaixar outra demanda junto. Uhum. Então, eu tenho um ganho ainda maior nesse A sentido. gente nunca está feliz, né, Danilo? A gente sai de 80 horas dessa demanda para 24 horas e está achando ruim porque a IA ficou 2 horas e meia, né, mais ou Por menos, aí. trabalhando e o desenvolvedor estava lá só olhando para a IA trabalhando. Mas só um parênteses, tá? Isso foi um caso muito positivo. Não quer dizer que todo ganho vai ser nessa proporção. Aham, sim. sim. Agora, isso afeta também até a forma que a gente enxerga as atividades, porque Sim. falando do modelo ágil, né, a gente tende a quebrar a atividade, dar pouca informação, porque o ágil pregava muito disso, a agilidade. É. Como a gente falou anteriormente, está voltando àquela estrutura inicial de eu ter uma composição maior da minha demanda, muito mais descrita. E aí, quando a gente está vivendo hoje, talvez voltando um pouco a um meio do caminho, a gente não tem necessariamente que quebrar as atividades do jeito que a gente quebrava. Então a gente ainda quebra hoje porque a gente está vivendo a mudança, mas na hora de implementar a gente junta muita coisa e faz de uma vez só. Então não é só no desenvolvimento em si, a gente vai mudar até o processo que a gente trabalha. Vai fazer sentido sprint do jeito que a gente conhece hoje? Será que vai ser outra forma de trabalhar? Vai ser por demanda? Uhum. Aí a gente está ainda avançando nesse ponto. Quando você pergunta assim, os ganhos, né? O normal, natural, é a velocidade, né? Então, a gente entrega muito mais rápido hoje sistemas, código, etc. Aí, esse ganho, esse benefício é que viabiliza outros benefícios, certo? De você, por exemplo, fazer coisas que eram caras antes, que agora você consegue fazer. Eu vou fazer esse sistema seguindo tudo top 10 do OASP todo, vou cuidar que não tenha nenhum problema de segurança aqui. Então, para fazer, ou então a minha interface ela vai ser o grau 10 lá, eu esqueci qual é o nome não, maturidade de acessibilidade. Aí você vai fazer assim, porque agora você ganhou tempo. Então você pode fazer com todos esses critérios de qualidade que antes você só fazia se o cliente obrigasse e você ia cobrar por isso, né, obviamente, e ele ia aceitar essa cobrança para esse nível de qualidade, e aí você ia fazer. Agora, com essa velocidade, você consegue implementar essas coisas num nível muito melhor, com a qualidade muito melhor. Sem falar, aí falando especificamente do Labs, a experimentação, né? Que Danilo falou a parte de pré-venda e essas POCs que a gente faz agora com uma velocidade absurda, né? A gente sai de uma reunião do cliente, que o cliente dá um desafio para a gente ter uma demanda, na outra semana eu estou entregando para ele um sistema navegável para validar aquele conceito. E junto com os estagiários que chegaram agora também, né? Exatamente. A gente teve alguns cases desses no último mês e foi o estagiário.
O estagiário que fez para a gente lá, ele veio e entregou um sistema que a gente viu, validou a ideia para virar um projeto, né? Então, acho que o impacto é muito esse. A velocidade acaba trazendo outros benefícios que a gente pode usar. E aí, quando você olha isso para o mercado, para o mundo, eu diria, né? Tanta coisa que está presa aí, que está engavetada, que nesses próximos meses vai poder ser tirado da gaveta e ser executado, entendeu? Tem muita coisa aí que pode ser E eu acho resolvida. que não só isso, a gente está falando muito da nossa área de desenvolvimento, mas até as outras áreas da Pitney que tendem a ganhar com isso, tá? Porque Sem dúvida. muita coisa que ia demandar fazer um sistema interno, que a alocação de um time para desenvolver, a gente consegue talvez ter uma autonomia da própria área de produto, ou enfim, de algum setor de marketing, de DT, fazer ali a ideia inicial que vai atender automatizar uma demanda dela, podendo utilizar, se quiser, a estereogênica também. Sim. É. Bom, e então, para a gente encerrar, deixar vocês trabalharem em cima de uma pergunta final. Se vocês fossem dar um conselho, né, para quem está começando a trabalhar com agentes de IA, qual seria esse conselho? Caramba. Vai contigo, Emerson, eu vou nessa sequência. Tá. Primeira coisa, que bom que essa pessoa está trabalhando com IA. Primeira coisa, quem não está, quem tá na idade de trabalhar, ou que está estudando. Ou quem está inseguro, será que isso é para mim? Será Então, que... a primeira coisa é essa, assim, tipo, ó, gente, sinto muito, o IA vai fazer parte, já faz parte da sua vida e vai fazer, e você tem que ser proativo nesse sentido, né? Vá buscar, leia, veja vídeo, corra atrás para saber como a IA pode ajudar a vida profissional ou na sua vida social. Ela vai lhe ajudar, eu tenho certeza que ela vai lhe ajudar. Vá lá e veja isso, vai melhorar a sua vida. Então, essa é a primeira coisa, certo? Se você ainda está na dúvida, não tenha medo, não tenha dúvida, vá atrás, tem coisa boa ali que pode lhe ajudar, tá? A outra questão é a seguinte: a IA, ela, principalmente a tecnologia que existe hoje, ela não é determinística. Então, você pode pedir uma coisa agora, ela vai lhe dar de uma forma, responder ou lhe dar algo de uma forma. Se você pedir a mesma coisa amanhã, ela pode lhe responder ou lhe dar de outra forma. Então, você tem que entender isso, essa característica da tecnologia existente hoje, certo? Ela pode variar a resposta. E as duas respostas podem estar certas, certo? De certa forma, podem, sim. Mas você tem que entender isso. Então, nunca pense que a IA ela vai dar a resposta única, definitiva, bala de prata, que não é assim que funciona. Então, tem que ter cuidado. E nessa área da gente aqui, o grande cuidado é a revisão nessa área. E muitas áreas, né? Tudo que a IA gera, a IA generativa principalmente, que ajuda muitos advogados gerando peças para processos, etc., tem que revisar. Não acredite nela assim cegamente, ainda não. Então, essa para mim é a principal dica. Eu acho que na geração que a gente está vivendo agora, de rede social, de coisa muito rápida, a questão do ler está ficando um pouco deixada de lado. A gente está perdendo um pouco desse hábito, tá lá com estímulo constante de Reels ou o que for, e aí é um desafio, porque a gente vai ser cobrado agora por revisar e ler cada vez mais. Então, não necessariamente fugindo um pouco do que Marcelão falou, tente ler livros, buscar outras informações de forma geral, porque esse hábito vai ser muito importante agora, tá? E agora em relação a quem está começando a carreira, até para os estagiários, reforçando o que eu falei, tenta estudar um pouco de tecnologia de forma geral. Nem sempre a gente vai usar a IA para tudo, para desenvolvimento de software sim, mas como solução, nem sempre é a IA que vai usar a IA como solução vai atender a demanda. Então, é buscar informação de tecnologia. Quem está já trabalhando aqui, o pessoal dos nossos estagiários até estão participando de algumas reuniões com clientes, possíveis clientes, então eles estão se expondo, estão começando a viver mais. Isso é essencial. Quando eu comecei aqui na Pitney, lá em 2014, eu era uma timidez. Esse momento para mim aqui não foi real nunca naquela época. Até que me botaram lá, bem novinho, ó, tu vai lá para o cliente lá no Rio de Janeiro e vai fazer uma apresentação. Eu vou com quem? Sozinho. Por dentro eu falei, meu Deus, eu morri. Mas para o gerente eu falou, vamos embora, porque eu entendia que ali era um medo, mas morri de medo, mas não deixei o medo me travar. Então ter medo agora é normal. A gente está vivendo muita mudança, o que a gente está conversando hoje, daqui a um tempo pode ser totalmente diferente, mas não tenham medo de viver esse momento, vão vivendo e vão enfrentando. Lembrei de um ponto aqui importante,
que aconteceu comigo lá em 2024, no final, quando a gente estava, né, nessa história da IA. Todo dia sai uma coisa nova. E aí você fica correndo atrás dessa coisa nova e não faz nada. Eu me lembro que em dezembro a gente estava com um desafio de um cliente, a gente estava implementando uma solução, aí ainda estava implementando, apareceu uma coisa nova que poderia melhorar essa solução. Aí eu disse, "Olha, vamos fazer com essa IA aqui, que ela faz isso, faz aquilo." Aí começou a implementar com essa IA. Na outra semana apareceu outra coisa nova que poderia melhorar. E quase que trava, aí eu fiquei ligeiramente ansioso, a história de travar a solução, né, de você, por ter tanta coisa nova, você acaba querendo sempre fazer com o melhor, com a coisa mais nova, e acaba não fazendo nada. É. Uhum. Então, muito cuidado, porque a gente está nesse momento de toda semana aparece uma coisa nova e você tem que focar. Se tem uma solução que resolve com a que você tem hoje, resolva ela com essa. Depois que você entregar essa solução, aí você vê a solução mais nova. Senão você não vai entregar nada, porque vai estar sempre correndo atrás da coisa mais nova, e atualmente, pelo amor Essa de Deus. esteira é um exemplo disso. A gente, em junho, estava com ela de uma forma, poucas semanas depois, surgiu uma forma nova. Tá, vamos terminar essa, a gente fez funcionar, vamos fazer o upgrade dela agora. E fez. Porque vai estar saindo coisa constantemente, a gente tem que estar antenado, então buscar informação constante é importante. Mas a informação, falou, é muito mais importante. Não deixem de gerar uma solução, perder um momento ali, porque você aparece uma coisa nova, né? Não deixe isso lhe impedir, não. Tá bom, nessas 2 horas e meia que a IA está processando, você vai aproveitar para estudar as coisas novas. Isso, muito bem, Isso aí. muito bem. Bom, agradecer então a Marcinão, a Danilo, por essa participação. A gente está nesse momento, sem dúvida nenhuma, talvez essa seja uma das maiores viradas na história da tecnologia, principalmente em toda a área de conhecimento humano, não é só desenvolvimento de software, né? Porque todas as áreas estão sendo impactadas fortemente pelo uso de inteligência artificial. E a gente está falando de inteligência artificial do ponto de vista de software, mas na hora que a gente junta isso a hardware, na hora que a gente junta isso a robôs, aí o céu é o limite. Né? Então, a gente ainda vai ter muita coisa para ver nos próximos anos aí. Eu não botaria nem nos próximos meses. Mas então agradecer a vocês, dizer a todos que estão nos ouvindo que novos episódios do PythonCast vão vir por aí. Escutem também os episódios antigos, tem muito conteúdo legal. Acompanhem nossas redes sociais. É isso. Agradecer a todos. Valeu.